Olá, a paz do Senhor Jesus! Na lição de vida de hoje, nós vamos conhecer o testemunho da irmã Ivana Nayara. Uma caminhada de fé e resiliência com diversas cirurgias, desafios de saúde e um diagnóstico que a medicina apontava como desalentador. Mesmo assim, ela experimentou o cuidado de Deus em cada etapa de sua história. Por isso, hoje, ela está aqui para agradecer e testemunhar os feitos do Senhor em sua vida. A palavra de Deus nos diz no Salmo 73, e o verso 26, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a minha fortaleza, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então prepare o seu coração para esse testemunho impactante de milagre e superação. O programa Lição de Vida já está no ar. Ivana Nayara Alves Silva nasceu no ano de 1999 em Maceió, Alagoas. Filha de Ivano Alves da Silva e Luciana Enedina Alves da Silva, Ivana recebeu um diagnóstico impactante de hidrocefalia aos 4 meses de idade. Apesar dos desafios, Ivana e sua família nunca perderam a fé. Uma postura de esperança e resiliência, de fé em Deus e apoio familiar que resultaram em um grande milagre em sua vida. Os detalhes dessa impressionante história de superação e fé você acompanha agora no Lição de Vida. E a Ivana já está aqui conosco, essa jovem. Um prazer em receber a paz do Senhor, Ivana. Paz do Senhor, irmã Thalita. Boa noite a todos que estão me ouvindo em casa. Que o Senhor ele possa falar conosco hoje através desse testemunho, né? Amém. Seja muito bem-vinda, viu? Eu tenho certeza que esta noite será uma noite muito especial, onde o Espírito Santo irá falar aos corações através da sua história. Tá amém, bom? amém. A gente sempre começa perguntando aos nossos convidados como eles conheceram a Cristo. Então, você já nasceu em um lar evangélico, como foi aí o seu encontro com Deus? Então, eu nasci em um lar evangélico, mas eu costumo dizer que o meu encontro com Deus foi ainda criança, né? Quando ele se apresentou a mim através da hidrocefalia também, por que não dizer, né? Sim. Deus ele se apresenta de muitas formas. É verdade. A gente viu que muito pequenininha você já passou por muitas dificuldades na área da saúde, né? Mas eu queria entender um pouco como foi a gestação de sua mãe. Foi uma gestação tranquila, Ivana? Houve alguma intercorrência? Houve algum diagnóstico durante a gestação? Então, irmã Thalita, a princípio, minha mãe conta que foi uma gestação tranquila. Mas após o meu nascimento, né? Após os 4 meses de vida, começaram alguns problemas de saúde. E eu fui levada ao pediatra e ali foi solicitado que eu tivesse um acompanhamento com um neurocirurgião, um neurologista, né? E ele identificou que tinha alguma coisa errada, porque os meus olhos, eu não sou especificamente da área da saúde, propriamente dita, mas os meus olhos eles começaram a ficar numa determinada posição chamada de sol poente, Sim. que é quando essa parte dos olhos, ela simplesmente desce e fica imperceptível a forma de enxergar. Já não enxergava mais. E ali a minha mãe disse que era necessário um acompanhamento com o pediatra. O pediatra pediu que fosse solicitado um neurologista. Sim. E ele identificou que era hidrocefalia. Então o primeiro sintoma foi a questão dos olhinhos que chamou a atenção da sua mãe, né? Sim. E aí ela foi até o pediatra lhe encaminhou para o neuro. Isso. E aí veio esse diagnóstico. Eu queria saber como é que foi a reação. Sei que você era muito novinha, mas com certeza a mamãe, o pai sempre conta o seu testemunho para você. Sim. Então, como é que foi a reação deles, né, em receber essa notícia, esse diagnóstico, né? Uma criança tão novinha. Conte pra gente. Para eles, assim, foi um verdadeiro choque, né? Porque foi a primeira filha, a primeira gestação e aparentemente estava tudo normal. E de repente foi mudado da água para o vinho como um piscar de olhos, né? Dali eu já comecei a fazer cirurgias e foi tudo muito rápido. Mas em todos os momentos Deus se fez presente em nossa história. Deus mostrou o seu poder, né? E a sua graça, nos mostrando que Ele era fiel,
mesmo com um diagnóstico surpreendente, imediato e às vezes desanimador, como foi o caso, né? É verdade, Ivana. Como foi o período das primeiras cirurgias? Foram muitas cirurgias, né? Desde muito pequenininha. Como foi isso? E qual foi, assim, o maior desafio, né, enfrentado pelos seus pais nessa época? Sei que você não lembra, mas seus pais com certeza contam o que foi mais difícil para eles nesse período. Então, irmã Thalita, aos 4 meses já começaram a fazer cirurgias. Tanto é que aos 3 anos eu já havia feito 18 cirurgias. Nossa. E ali, a maior questão para os meus pais, o maior medo deles era o que é que ia acontecer comigo. Porque tinha semanas que eu entrava no centro cirúrgico 2, 3 vezes na semana para fazer cirurgia. Então era uma incerteza muito grande, era um medo muito grande, sabe quando você sente que os seus pés, eles não estão conseguindo pisar no chão? Mas nesse momento, Deus mostrou, olha, vocês vão pisar, mas quem vai dar o chão sou eu. Glória a Deus. Vocês vão andar. Vocês não sabem como vai ser a trajetória da menina, mas quem vai dar o chão sou eu. Amém. E assim Deus fez comigo. Que bênção, né? É viver na total dependência de Deus, Sim. né? Quando a força humana se acaba, aí vem Deus e nos traz a sua força, né? É verdade. Mas houve um outro diagnóstico também, né? Eu queria que você contasse, porque além da hidrocefalia, você também desenvolveu a meningite, Isso. né? Conte pra gente como foi o momento em que você foi diagnosticada e desenvolveu a meningite, porque você já não enxergava, mas a meningite também lhe paralisou. Isso. Então ficou sem enxergar e sem andar, isso? Isso. Então, por entrar com muita frequência no centro cirúrgico, teve um determinado momento que eu precisei ficar com a cabeça parcialmente aberta. E ali eu adquiri uma bactéria que justamente originou a meningite bacteriana. Entendi. E, infelizmente, eu não conseguia mais enxergar, né? Aparentemente estava tudo bem, não tinha afetado a visão, mas por conta da meningite bacteriana, eu não enxergava mais. E ali eu já também não conseguia mais andar. E foi um choque muito grande, porque de uma bebê normal para um cenário de uma criança que não enxerga e que não anda. Mas Deus, ele se fez presente, ele acalmou os corações, mesmo com o médico dizendo que era melhor desistir do caso, porque a criança, se sobrevivesse, iria viver vegetando numa cama. Mas Deus, ele é o Deus que não faz coisas pela metade. É verdade. Né? Quando ele precisa fazer algo na vida do crente, ele faz por completo. Então, eu tenho para mim hoje que eu precisava passar por tudo aquilo, para que Deus ele se fizesse presente e para que hoje a gente pudesse contar que mesmo quando o cenário é desafiador, ele é fiel. É verdade. E eu acredito que foram muitas as orações, né, da família, da igreja. Eu queria que você falasse para a gente, né, dessa importância dos irmãos estarem unidos em oração, porque eu sei que hoje você é fruto de um milagre através da oração. Sim. Durante esse período difícil, com certeza, você foi conduzida em oração pela igreja, pelos familiares. Sim. Eu costumo dizer que eu fui carregada no joelho. Amém. Sabe? Porque desde o primeiro momento, eu sou de Alagoas, de Maceió. E lá, quando começaram as cirurgias, os meus pais, eles rapidamente mobilizaram a igreja para orar por mim. Sim. Porque eles sabem hoje, e sabiam na época, que tem coisas que só a oração resolve. Quando os médicos dizem, olha, eu tenho tantos anos de experiência e eu estou dizendo que é assim. Eu estou dizendo que o caso dela não tem jeito. Mas a oração, ela move cenários. É verdade. Ela muda as estratégias dos médicos. A oração conduz a medicina. E assim foi comigo. Eu fui carregada nas orações e eu estou sendo carregada até hoje. Por que não dizer? Né? Porque o nosso Deus, ele trabalha e nós somos agraciados porque somos carregados na oração. É verdade. Não é? É verdade. Não podemos parar de orar, né? É verdade. Buscar a Deus. Então, já aos 3 anos de idade, você já havia passado por 18 cirurgias, né? Você tem alguma lembrança dessa época? 3 aninhos já é um pouquinho maior, né? Você lembra de alguma coisa? Algo te marcou que você até hoje lembra, Ivana? Então, teve um determinado cenário
que a minha mãe conta com detalhes. Eu não consigo me lembrar, me recordar muito bem, mas esse cenário para mim, ele me causa um impacto muito grande quando ela conta. Sim. É como se eu conseguisse relembrar, mas não de uma forma clara e nítida, mas quando ela conta, dá clareia, sabe? Eu estava numa UTI e os médicos dizendo que eu precisava operar novamente. E eu fui. Entrei de novo no centro cirúrgico e ali, para os médicos, eu morri. Nossa. Né? Não tinha como a minha estrutura física de 3 anos de idade aguentar as 18 cirurgias. E ali o médico me colocou toda a intubação e deixou lá. E disse: olha, mãe, eu coloquei os aparelhos na menina. Eu coloquei, não deixei ninguém mexer nela. Eu coloquei. Então, se eu coloquei, ela vai ficar aí. Se ela sobreviver, mãe, mas não se preocupe. Fique aí do lado dela. Fique só crendo no seu Deus. E ali a minha mãe ficou do meu lado, olhou e disse: Deus, que situação. Que situação difícil, pai. Mas eu ficava lá, quieta. E ali Deus, ele se apresentou de uma forma diferente, sabe, lá dentro. Os médicos começaram a se movimentar, porque do zelador do hospital, para a senhora ter uma ideia, do zelador do hospital da Santa Casa ao diretor da Santa Casa de Misericórdia de Maceió, todos eles sabiam da história. Todos eles conheciam. E pessoas que não eram crentes, elas iam lá para ver o que é que Deus estava fazendo. O que era aquilo? Sim. Como uma criança tão pequena podia passar por tudo isso? Estava suportando, né? Estava suportando e sobrevivendo, porque para a medicina, sobreviver com 18 cirurgias, cega, sem andar, era impossível. E ali, minha mãe começava a orar e dizia: Deus, que situação é essa, pai? Não vinha uma irmã do círculo de oração para orar por ela, para orar com ela. Mas isso era estratégia de Deus. Isso era para mostrar a nós, né? Pessoas que estavam presentes lá, e a mim também, por que não dizer? Que Ele estava cuidando de tudo. E ali eu comecei a pedir chá. Começou a pedir. Pedir chá. E o médico disse: tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo com o Ivana. Ele via aquela movimentação e a minha mãe chegou no birô dele e disse: doutor, ela tá pedindo chá. Ele: não, mãe, eu coloquei os aparelhos nela. Ela não tá pedindo chá. Doutor, ela tá pedindo chá, doutor. Aí ele disse: deixa eu ir olhar. Ele veio. E ali se cumpriu a palavra do Senhor, quando diz assim: vem e vê as coisas que eu tenho feito. E quando o médico chegou, ele viu que realmente estava pedindo chá. Uma criança que estava aparentemente morta para ele, de repente começou a pedir chá. O que é isso? Isso é Deus. Deus já estava trabalhando, né, Ivana? E ali o médico disse: olha, tire todos os aparelhos dela. Todos os aparelhos para respirar, tire tudo, tire tudo. Mas doutor, as enfermeiras, né, sem entender. Mas doutor, o senhor acabou de colocar. Tire, pode tirar. Não se preocupe, tire. Eu tô mandando tirar. Ele foi pro birô, botou a mão na cabeça e disse: isso não é coisa desse mundo. Isso não é coisa desse mundo. Vocês não são desse mundo. Minha mãe disse: doutor, nós não somos desse mundo, não. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos de lá. Oh, glória. E vamos voltar para lá. Glória a Jesus. E quando ela me conta isso, eu digo: realmente Deus se faz presente na dificuldade. É verdade, Ivana. Né? E você já relatou pra gente, né, que por conta das complicações que houve das enfermidades, você estava sem andar, sem enxergar, mas você só percebeu isso, a sua mãe percebeu. Houve um momento que você pedia para acender a luz, não era? Isso. As luzes estavam acesas, mas para você não estavam. Detalha pra gente essa situação. Então, o plano de saúde a princípio, por serem muitas cirurgias, 18 cirurgias até então, ele parou de associar, né, o pagamento. E ali, isso também era estratégia de Deus. Porque eu saí de uma parte que era privada e fui para uma parte que era cercada com outras mães e outras crianças. Sim. E
ali Deus começou a trabalhar. Eu cheguei lá, entrei, fiquei na minha caminha e o meu pai vinha me ver. Era dia, tudo claro, e eu começava a pedir para acender a luz do quarto. Estava tudo claro. E eu chorava, eu gritava, por favor, acenda a luz. Acenda a luz, o meu olho está escondido, acenda a luz. Deus. E o meu pai só fazia chorar, minha mãe chorava muito. Muito difícil. E os médicos diziam, mãe, explique para ela que no momento ela não está enxergando. Para ficar mais fácil. E a minha mãe disse, doutor, Deus vai fazer alguma coisa na vida da menina. Eu não sei o que Deus vai fazer, doutor, mas Deus vai fazer. E nessa época minha mãe tirava muitas fotos minhas. E ele dizia, mãe, não tire foto não. Você vai ficar com uma lembrança tão ruim dela, mãe. Como se eu não fosse sobreviver, Sim, né? sim. Você vai ficar com uma lembrança tão ruim dela, mãe. Não tire foto não. Queira lembrar só dos momentos bons. E aí a minha mãe repetiu pra ele, doutor, o que Deus vai fazer precisa de foto. E a gente vai mostrar algumas fotos agora, né? Porque Deus é um Deus que faz. A gente vai mostrar algumas fotos do que você passou e hoje a gente está mostrando como você está. Vamos Sim. acompanhar juntas? Vamos lá. Vamos lá. Você pode ir narrando também, viu? Certo. Mais ou menos quantos aninhos você tinha aí, lembra? Aí eu tinha 3. 3 anos, Isso. né? Aí foram logo no comecinho, né? Os períodos das 18 cirurgias. Uhum. Nossa. E geralmente as cirurgias elas eram marcadas, né, pelas cicatrizes, né? Que ficaram, Sim. Muitas, né, Ivana? sim, muitas. E nessas épocas eu não enxergava. E nessas Não tava fotos, enxergando aí, né? nas primeiras fotos eu não enxergava nada. Com os aparelhos, né? É isso, com vários aparelhos. E aí dá pra perceber pelos meus olhos que realmente não enxergava. Aí você já tá Aí já foi um outro cenário de surpresa também. Aham. Aí já bem maior. Isso, Foi muito tempo no hospital, né, Ivana? foram sim. Foram dias difíceis, né? Sim. No hospital, né, Ivana? Mas eu queria que você comentasse com a gente, ao perder a visão, né, e o controle das suas pernas, qual era, assim, a expectativa médica para o seu futuro, né? Como foi que também a sua família lidou com isso? O que é que os médicos diziam, né? As expectativas eram sempre as mesmas, eram sempre negativas mesmo, sempre um diagnóstico pesado e difícil. Sempre. Não teve um momento de ouvir dos médicos uma frase animadora. Em nenhum momento houve um diagnóstico positivo para mim. Foi sempre um diagnóstico de ela vai morrer, se preparem, Não vai recuperar. não vai se recuperar. E se ela se recuperar, ela vai precisar de tratamentos e cuidados especiais. Porque a menina, infelizmente, a gente não pode fazer mais nada. A medicina, como no bom dito popular, a medicina lavou as mãos. Os médicos diziam que não podiam fazer muita coisa. O que eles podiam fazer era levar para o centro cirúrgico, fazer a cirurgia. Mas dali em diante, eles não podiam fazer mais nada. Era só com Deus, né? Era só com Deus. E aí tem um hino que diz assim, quando o que era impossível, quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. E Deus começou a agir. Você, em meio a tudo isso, não deixava de cantar, não é isso, Ivana? Era. Eu queria que você falasse a importância das músicas que você cantava e também das orações, né, que você fazia, porque você não deixava de orar, mesmo sem enxergar, mesmo diante desse quadro difícil. Fale pra gente. Sim. Enquanto eu estava na UTI, aconteceram muitas situações, mas uma delas que minha mãe conta com bastante clareza é que eu estava muito debilitada, né? Com muita necessidade de suporte médico. Sim. E ali, Deus ele agiu de uma forma diferente. Como eu havia dito, ela não podia receber visitas e ela também não estava recebendo. E ela pedia, Deus, eu preciso do Senhor. Eu queria tanto uma palavra, Jesus. E novamente ali eu entrei em coma. E quando eu entrei em coma, ela foi para o lado da minha cama
e fez uma das orações mais difíceis. Mas antes de fazer essa oração, ela foi até o banheiro, se ajoelhou no banheiro, porque não tinha lugar para orar, né? Ela se ajoelhou no banheiro e disse: Deus, a menina é tua. Faça com ela conforme o Senhor quiser. Você é mãe, então você sabe o quanto é difícil fazer esse tipo de oração. É verdade. Da única filha. É verdade. E ali, ela fez essa entrega e voltou. Quando ela voltou, ela viu um cenário perturbador. Viu a equipe médica correndo e novamente eu estava parando. Estava parando, o meu corpo estava desfalecendo de novo. E ela, Deus, a menina acabou de pedir chá e agora ela está passando por isso. Eu não estou entendendo, Jesus. E ali os médicos vieram, colocaram de novo os procedimentos que precisava fazer. E ela foi pro quarto, lá pro cantinho da UTI, e ficou lá chorando. De costas pra mim, que ela não queria ver. Sim. De costas pra mim, e ela começava a chorar. E eu, bem devagarzinho: não fique triste, Deus vai mudar o teu cativeiro. Oh, glória! Eu não sabia onde ela estava. Eu não enxergava, mas eu apontei exatamente para a direção onde ela estava. Coisa linda. Exatamente. Eu disse: por que parar tão cedo assim? Até dizes que Deus te esqueceu, mas Ele não esquece os seus. Aí minha mãe veio para perto, ela disse: Senhor, o Senhor está mostrando ao problema Aleluia. que Tu és maior do que a situação, Jesus. Como é isso, Pai? Ali Ele mostrava que a minha mãe não estava sozinha. É verdade, Ivana. Mesmo que as pessoas, que fisicamente as pessoas não estivessem presentes. Mas Deus estava presente. É verdade. E às vezes a gente só precisa de um louvor para dizer assim: olha, Deus está com você. Não precisa como profeta, eu não preciso ver o fogo descer do céu, eu não preciso ver o terremoto passar sobre a terra. Basta só a brisa suave de Deus. E acalma o coração. E mostra que a pessoa não está sozinha. É verdade. E ao ouvir a pequenininha ali cantando, com certeza sua mãe ficou com a fé renovada. Foi a resposta daquela oração que ela fez? Sim. Né, te entregando. E foi uma oração difícil. Foi. Né? Hoje, como é que você enxerga essa oração que a sua mãe fez? Hoje você, né, com entendimento. É uma oração difícil para uma mãe fazer, né? É uma oração difícil, mas foi uma oração de fé. Sabe? É uma oração que moveu. Porque hoje, ouvindo aquilo que... a forma que ela orou, aquilo que ela falou, eu digo: Deus, eu não sei se eu teria capacidade de fazer uma oração assim. Coragem que ela teve. Né? Eu não sei se eu conseguiria fazer esse tipo de oração, porque é uma oração de entrega total. Quando a gente escuta na Bíblia a história de Abraão e Isaac, que você diz assim: mas como é que eu vou entregar aquilo que é o meu bem mais precioso? Aquele que é fruto de uma promessa. Mas aí a minha mãe lembrou: ela não é minha. Então, se o Senhor quiser levar, o Senhor pode levar. E novamente ali, eu passei por aquelas cirurgias, né? Passei por tudo aquilo, cantei, mas mesmo assim surgiu um novo quadro dentro da UTI de uma outra criança. Entraram com a criança sem conseguir respirar, a criança passando muito mal e os pais desesperados. Sim. E rapidamente pediram para minha mãe sair dali. Nossa. Disseram: olha, você não pode ficar aqui. Por favor, saia. A minha mãe saiu e do lado de fora da UTI ela me ouvia gritar. E ela pedia para passar, mas o segurança dizia que ela não podia entrar, que os médicos precisavam dar assistência àquela criança que chegou. E eu gritava. E quando a minha mãe liberaram o acesso dela e ela entrou, o médico estava no birô, sentado, com a cabeça baixa, chorando. E a minha mãe disse: doutor, o que foi? Ela disse... Aí o médico olhou para ela e disse: mãe, sua filha não é desse mundo. A minha mãe: por quê, doutor? O que aconteceu? Mãe, aquela criança que entrou passando mal,
a sua filha começou a chamar por Jesus. Glória a Deus. Jesus! Glória a Deus. Venha cá, Jesus! 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 Mãe, olhe para aquele lado. Era o lado que a criança estava. A criança está dormindo, mãe. Foi uma paz que invadiu esse lugar. Uma paz que eu não sei explicar o que aconteceu. Mas a menina dormiu. E a sua filha tá ali. Nem parece que passou por tudo aquilo. Oh, glória a Deus. É a paz que excede todo o entendimento. A gente vai fazer um rápido intervalo, Ivana. Na volta a gente segue ouvindo aí a tua história, que eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. Talvez você esteja aí passando por um momento difícil com alguém de sua família ou você mesmo. Continua com a Rede Brasil, continua no Missão de Vida, porque Deus vai continuar renovando a tua fé através do programa de hoje. Eu volto já. Muito bem, nós já estamos de volta com o programa Lição de Vida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que acabou de sintonizar, de ligar a Rede Brasil. Você que esteve conosco no bloco anterior já sabe que nós estamos hoje tendo a alegria, a honra de receber a querida jovem Ivana Nayara contando o seu testemunho. Deus já falou aos nossos corações no bloco anterior e vai continuar falando através dessa história de milagre e superação. Ivana, agora a gente vai pular para os seus 12 anos, Sim. Porque aos 12 anos você recebeu uma mensagem, né, do nosso Deus sobre uma nova cirurgia que deveria ser feita. Sim. Depois de passar por tantas cirurgias pequenininhas, você era muito nova quando fez as 18 cirurgias, aos 12 chegou essa mensagem. Como é que foi essa experiência? Conte pra gente como foi que você recebeu essa mensagem. Então, aos 12 anos, eu já havia fechado, né, 22 cirurgias. Já tinha 22. 22. Nesse meio tempo, de 18 para 22, o Senhor ele se moveu de uma forma muito bonita. Porque eu fui curada da minha visão dentro de um parto. A gente precisa, então, saber dessa história. Então, isso foi Sim. antes dos 12 anos. Isso. Então, detalhe pra gente. Isso. Os médicos, como eu havia dito, eles lavaram as mãos, Sim, disseram né, que, ó, e disseram que não podiam fazer mais Dizemos nada. Me colocaram, né, sob alta para ir para casa. E ali, minha mãe olhou para mim dentro de um quarto e disse: filha, nós vamos orar. Agora é conosco. Vamos orar e Deus vai fazer alguma coisa. Aí eu dizia pra ela que eu não enxergava. Ela disse: comece a pedir a Deus pra Ele curar o seu olhinho que tá escondido. E ali eu comecei a pedir. Eu pedia todos os dias. Em todos os momentos que estava acordada, eu fazia como Daniel, 3 vezes ao dia, eu tava lá. Eu quero o meu olhinho que tá escondido, eu quero enxergar. E eu começava a pedir. E ali a minha mãe, ela continuou os afazeres de casa, lavando os pratos. E de repente ela me ouviu gritar. Ela disse: pronto. Ou a menina foi arrebatada, ou aconteceu alguma coisa. Ou o senhor quer levar, tá preparando para guardar. Eu não sei o que é isso. Vou lá. Quando ela chegou no quarto, ela disse que o meu rosto brilhava. Glória a De Deus. uma forma diferente que ela disse... Até hoje eu não sei explicar o que era aquilo. O meu rosto brilhava e ela chegou perto de mim, ela assustada. Ela: filho, o que foi? Eu disse: mãe, a senhora lembra daquele olhinho que estava escondido? Aí ela disse: lembro. A senhora lembra que ele falou pra mim orar? Eu lembro. Tá escondido, mas não. Jesus curou. Oh, glória a Jesus. Ela disse: foi. Quantos dedos tem aqui? Eu disse: mãe, tira o dedo daí. E foi considerado, sabe, um verdadeiro milagre. Sim. Porque uma criança que saiu de um hospital sem enxergar nada, passou a enxergar dentro de um quarto. A medicina hoje não sabe explicar. Na época não sabia e hoje também não. Sim. Como que aconteceu isso do nada se fez visão. Milagre não se explica. Milagre não se explica. E ali o Senhor, ele abriu portas. Fui para São Paulo para fazer tratamentos para ver se conseguia andar, Sim, né? Porque até então não E andava. até então eu não andava. Uhum. E ali o Senhor preparou uma equipe e a equipe disse: olha, não vai ser aqui que ela vai
que ela vai se restabelecer. Porque o clima aqui não é favorável para ela. A questão climática mesmo de São Paulo. Sim. E ali, minha mãe perguntou onde mais eu posso ir. Vá para Recife? Em Recife tem uma ACD. E lá, pode ser que ela receba a estrutura certa para receber os cuidados. Deus foi tão bom, que a equipe que preparou o meu procedimento cirúrgico desde o começo estava me esperando na ACD aqui em Recife. A mesma equipe. A mesma equipe. E ali, quando eu cheguei na ACD, eu fui recebida pela médica responsável e ela disse, eu conheço ela. Eu vou cuidar do caso dela. Oh, glória a Deus. E ali, eu fiz alguns tratamentos e conseguiram me dar alta. Me deram alta e eu fui para casa andando. Aleluia. Glória a Deus. Então, para chegar nos 12 anos, a gente tem que contar que Deus fez. Restaurou a visão. Sim. E restaurou a saúde física também. Porque até então os médicos diziam que não tinha expectativa. E de zero expectativa eu comecei a andar e a enxergar. Para mostrar que Deus era Deus. E nesse meio período, eu vou chegar nos 12 anos. Fica à vontade. Mas, nesse meio período, minha mãe me levava para a igreja para contar o que Deus tinha feito. E ela me colocava sentada e ia falar. E um porteiro, eu acho muito engraçado essa parte, porque um porteiro ele começava a questionar. Mas ele não falava, ele questionava no pensamento. Como é possível uma criança passar por tudo isso e sobreviver? Isso ele questionava entre ele e Deus. E ali eu me levantei, cheguei do lado dele e disse, olhe, o que a minha mãe está falando é verdade. Aconteceu comigo. A história é minha. Olha a minha cabeça. E ele sentiu as cicatrizes. Ele disse... Minha mãe saiu do microfone, ela ficou um pouco assustada, porque de longe ela me via só me movimentando, mas não sabia o que era. Sim, não sabia o que estava conversando. E ali, quando ela sentou, ela chegou do meu lado, perguntou o que aconteceu, aí eu, nada. Eu precisava falar de Jesus. Eu só falei isso. E ele pediu o microfone e disse, irmãos, eu pedi a oportunidade porque eu questionei. Como é que Deus ia curar uma menina e ela ia sobreviver depois de tudo isso? Será que essa história é verdade mesmo? Eu questionei, irmãos. Mas Deus usou a menina para mostrar que ele era Deus. Ela chegou até mim para contar que Deus fez isso na vida dela. E ela me mostrou provas. E às vezes com a gente é assim. A gente precisa passar por esses testes de fé. E ali Deus usa pessoas para nos mostrar os testes de fé. E eu passei por esse teste de fé quando o Senhor, aos 12 anos, me disse que eu iria passar pela cirurgia de novo. Sim. Foi aí que toda a minha história mudou, né? Do nada, eu estava bem, eu comecei a sentir muitas dores de cabeça e foi muito rápido. Eu recebi o recado da parte do Senhor em um dia. Na outra semana, eu já estava dando entrada no hospital. Para fazer a cirurgia. E o médico olhou para mim e disse, ela tá fazendo o que aqui? De novo? Mas foi Deus. Quando Deus ele quer fazer, o cenário muda. Como eu falei anteriormente, da água pro vinho. Muda completamente. E a gente fica assustado sem entender, né? É verdade. Como é que tava das 22 cirurgias, a gente achava que acabou. E Deus muda o cenário para mostrar que Ele ainda cuida. E agora é de um adolescente, de uma pré-adolescente, né? 12 aninhos. 12 aninhos. E aí você fez a cirurgia. Você entrou em coma, Ivana? Esse coma foi pós-cirurgia ou você chegou a se recuperar da cirurgia e teve essa questão do coma? Como é que foi a reação dos amigos, dos familiares nesse período difícil? Então, esse período de coma foi muito engraçado. Eu acho engraçado contar sobre isso, porque foi muito rápido. Foi muito rápido. Deus ele se fez presente de uma forma muito clara e muito rápida.
Deixa eu só te perguntar uma coisa antes. Essa cirurgia, essas dores de cabeça que você sentiu, essas cirurgias, eram decorrentes de quê? Ainda eram dos problemas que você teve, da meningite? Eram de quê? Referentes a quê? Eram referentes à hidrocefalia. A hidrocefalia. A hidrocefalia. Uhum. Por quê? Nesse meio período que eu fiquei no hospital, né, nessa primeira parte da infância, eu também adquiri paralisia cerebral. E eu só vim descobrir isso quase 20 anos depois. Nossa. Até então a gente não sabia. Nenhum. Né? A gente não fazia ideia que tinha acontecido tudo isso. A gente achava que parou por ali, na meningite. Sim. Mas Deus, ele nos proporcionou outra surpresa, descobrir, né, mais um diagnóstico para mostrar que ele era Deus. Sim. Então, eu passei por todo esse processo, né, com o Senhor. E eu vivenciei o coma depois, né? Depois dos 12 anos. Certo. Cheguei no hospital, bem, tava só sentindo muita dor de cabeça por conta da hidrocefalia, cresci, e aí é como... Eu vou usar uma ilustração de uma mangueira. Certo. Tenho a primeira parte da mangueira e a segunda. Uhum. É como se ficasse curta. Entende? Eu cresci e aí ficou curta. Entendo. E eu precisei refazer a cirurgia. Tudo de novo. Nossa. E aí foi muito rápido porque eu senti muitas dores de cabeça, mas eu achava que era uma enxaqueca normal. Sim. Tomei remédio e fui dormir. Na madrugada, o Senhor me despertou. E eu ouvi claramente quando ele disse, é hoje. Nossa. E eu não queria aceitar. Porque eu era uma criança, minha vida, né, Sim. estava tudo bem. Sim. Depois de E a passar minha por mãe todo o processo. contava que eu tinha que raspar a cabeça, então eu tinha medo. Adolescente. Isso, pré-adolescente. isso, eu tinha muito medo. Uhum. E quando o Senhor me falou, é hoje, eu disse, ai Deus, não quero. não quero, eu vou ficar aqui. Mas foi muito rápido, porque eu comecei a passar mal, senti muitas dores de cabeça e eu comecei a vomitar. E ali, a minha mãe, eu rapidamente fui chamar ela e eles já me levaram para o hospital. Quando eu cheguei lá, o médico olhou para mim e disse, Ivana, Já vamos, conhecida, né? vamos olhar essa válvula. Rapidamente chamaram o médico que fez as primeiras cirurgias. Uhum. Vamos olhar essa válvula. Quando ele olhou, ele disse, vai ter que operar. E até então o plano de saúde estava tudo bem, aceitando a cirurgia, a internação. Só que foi muito rápido. O plano de saúde, ele cortou e disse, não vamos acobertar essa cirurgia. Não vai fazer. E o médico disse, mãe, ela precisa fazer essa cirurgia, senão ela vai morrer. Ela vai morrer porque não tem nada que a gente possa fazer agora, mãe. Ela precisa operar. Minha mãe olhou pra ele e disse, doutor, eu não tenho não. Eu não tenho esse dinheiro. Na época, um aparelho era 18 mil reais. Eu precisava de 2. Nossa, meu Deus. E o plano, isso sem contar os custos de uma cirurgia e de uma internação pediátrica. E aí eu fiz, né, todo aquele procedimento para fazer a cirurgia, mas o médico disse, mãe, eu vou preparar ela. Mas sem recursos eu vou fazer o quê? E nesse meio tempo, minha mãe liga para os meus familiares para orar. Em momento nenhum foi para fazer pedidos ou, né, arrecadar, fazer campanhas, nada. Ela chamou para orar. E aí vieram os meus familiares, meus avós, né, meus tios, minhas primas, todos no hospital. Parecia um grande culto. Todo mundo ali no hospital e todos eles orando. Claro. E o médico ficou espantado. Mãe, eu falei que a menina ia morrer. Eu falei que a situação não tá fácil, você chamou as pessoas pra orar. Eu disse, sim. Começou com oração, vai terminar com oração. E ali eu entrei em coma. Aí sim eu entrei em coma. Sim. E minha mãe começou a ficar desesperada, porque, né, eu estava bem, conversando, brincando, e de repente eu apaguei. Foi muito rápido. E ela começou a chorar, disse, o Senhor levou a minha filha.
A minha avó olhou para ela e disse: o Deus que começou a obra na vida dessa menina vai terminar. Glória a Deus. E ali foi uma injeção de ânimo para minha mãe. Eu tornei do coma e comecei a orar. Eu disse: Deus, abençoa o centro cirúrgico, abençoa os médicos, unge a mão do médico Que oração e linda. cuide da equipe. Oh, glória. Em momento nenhum eu pedi dinheiro a Deus. Eu pedi para Ele abençoar Sim, a equipe. sim. Mas foi muito rápido. Quando eu terminei de orar, quando eu falei em teu nome, amém, a equipe entra no quarto, o médico disse: mãe, eu não sei o que aconteceu, mas a gente vai levar a menina para cirurgia. Eu não sei o que você fez, mas o plano liberou. O plano liberou. Oh, e ela vai glória. para cirurgia. Aleluia. E ali a minha mãe me entregou, né? Disse, fizeram oração, terminaram a oração ali entre eles, e eu fui fazer a cirurgia. E completei as 25 cirurgias naquele dia. Foram 25 cirurgias. 25. E como é que foi que Deus realizou o milagre de cura na sua vida? O milagre de cura foi de uma forma surpreendente. Eu gosto de dizer que foi surpreendente, porque hoje eu conheço pessoas que tiveram também e têm ainda a hidrocefalia e não vivem uma vida sem sequelas. Sim. Eu hoje uso uma válvula e um catéter, mas isso não limita nada. Terminei a faculdade, né? Fiz tudo o que precisava ser feito. O médico dizia que se eu sobrevivesse, eu iria para uma escola de crianças com necessidades especiais, porque a minha cognição ia ficar completamente alterada. Mas Deus fez a obra completa. Deus só faz tudo completo. Deus fez a obra completa. Glória. E a cura veio de uma forma surpreendente. Preciso da válvula ainda? Até quando Deus permitir. Sim. Mas visitei novamente o neuro há alguns dias atrás e ele ficou surpreso com o que Deus fez. Deus é maravilhoso, né, Ivana? Glória a Jesus. E depois de tantas cirurgias, tantos desafios, o que é que você gostaria de dizer, Ivana, para aquelas pessoas que estão nos acompanhando agora, que estão enfrentando problemas de saúde, problemas diversos, problemas que até para eles são impossíveis, que estão precisando de uma renovação na sua fé, estão precisando de esperança, né? Pode ser que tenham aí famílias, pais, como seus pais passaram, que foram desenganados, que perderam a esperança, a fé. Eu queria que você deixasse um recado especial para essas pessoas, olhando para aquela câmera ali, que é a sua câmera, por favor. Certo. Então, para essas pessoas, eu gostaria de, primeiramente, dizer que Jesus te ama. É difícil, né, você primeiramente dizer isso, mas dentro de uma situação complicada, você quase não escuta que Jesus te ama. Jesus te ama. Se ninguém nunca disse isso para você, ou se ninguém nunca parou, né, diante da sua situação difícil, nunca parou para te dizer, eu te digo, Jesus te ama. E eu te digo mais, eu faço minhas palavras do salmista. Quando o salmista, no Salmo 121, ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Novamente o salmista ele diz, olha, calma, se acalme minha alma, se aquiete, porque o meu socorro vem do Senhor. Então eu te digo, o teu socorro vem do Senhor. É difícil falar isso, né? Você deve estar pensando, irmã, para você é muito fácil falar. Você está de fora, você não está passando o que eu estou passando, você não está precisando de remédio como eu estou precisando, você não sabe o quanto está doendo. Mas eu te digo, aquele que começou a boa obra em você e te permitiu chegar até aqui, ele segura na tua mão. Porque a palavra do Senhor diz que ele sabe os pensamentos que ele tem ao teu respeito, que são pensamentos de paz. Entendeu? São pensamentos de paz e não de mal. O Deus que te ama, o Deus que te colocou nessa situação, ele é o mesmo. Ele não muda. A palavra de Deus diz, olha, eu não mudo. Eu não vou mudar contigo.
Eu sei o que eu te fiz, eu sei onde eu te coloquei, mas eu sei o tempo certo de trabalhar em ti e trabalhar nos teus através da situação. Deus, Ele dá o caminho, mas Ele te dá as ferramentas para lidar com esse caminho. Não se preocupe, Deus é contigo. Oh, glória a Deus. Amém. Com certeza você aí sentiu a presença de Deus, ouviu a voz do Senhor Jesus através do testemunho e através dessa palavra, né? Tá emocionada? É porque Deus é assim, Ele é maravilhoso. Ele fala conosco usando os seus servos. E as emoções não param por aqui, tá bom? Nós preparamos uma homenagem muito especial para nossa convidada de hoje. Tá preparada, Ivana? Prepara o coração, a gente acompanha agora a homenagem. Ai, Jesus. Paz, Senhor, meus irmãos. Eu conheci a família da Ivana assim que chegaram aqui em Recife. A Ivana tinha 4 anos de idade. Sua mãe me contou toda a trajetória que a Ivana tinha passado, cirurgias feitas. Deus, Ele colocou um amor muito grande por essa menina. Participei das fisioterapias dela aqui em Recife. Muitas vezes levei ela para fazer exames. E hoje, ver a moça linda que a Ivana se tornou, verdadeiramente, Ivana, é um milagre, amor do Senhor. Deus tem operado maravilhas na sua vida. Agradeço a Deus por ter conhecido essa família, por ter feito parte da vida da Ivana, assim pequena como até hoje. Deus te abençoe, Ivana, que você continue fazendo a obra do Senhor. Você verdadeiramente é um milagre aqui na terra. Deus te abençoe, minha flor. Meu nome é Érica, moro aqui no Santos Dumont, Maceió, Alagoas. Conheci a Ivana desde quando ela nasceu. Acompanhei toda a história dela, do primeiro diagnóstico, de todas as cirurgias dela. A gente acompanhou todo o processo, foram os dias difíceis, meses difíceis, anos difíceis de muita luta, mas também Deus nos deu muitas vitórias. E a parte, assim, poderia contar vários testemunhos dela, mas assim, o que mais impressionou foi a última cirurgia que ela fez, que a gente ficou esperando ela na porta da UTI, junto com a Tiana, com a minha irmã. Ela saiu daquela UTI e a gente não sabia como era que ela ia sair daquele lugar, mas Deus nos deu vitória, que ela saiu bem, para a honra e glória do Senhor Jesus. A cabeça dela toda enfaixada ainda, quando a gente chegou no quarto, que tirou a faixa, que foi lavar o cabelo dela, que ainda estava com muito sangue. E tinha 15 pontos na cabeça dela. Então só Deus e ela sabem as cicatrizes que ela carrega, não é fácil. São muitas cicatrizes, foram muitos dias de luta. Mas graças a Deus eu estou aqui hoje para contar a vitória. Então, Ivana, as suas lutas são minhas lutas, as suas vitórias são minhas vitórias. Que Deus lhe dê muitos e muitos anos de vida e pode contar comigo para tudo. Oi, Ivana. Falar de você é falar de superação, falar de fidelidade de Deus e milagres de Deus, que aumenta a nossa fé. E nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado na sua vida. E nós estaremos aqui para ver e continuar contemplando as coisas lindas que o Senhor tem para fazer através da sua vida, através de você. Porque você é um instrumento nas mãos de Deus. E nós queremos assim. Lembro-me do dia que você me falou diante de tantas vezes, né? Mas nesse dia você me falou que estava sentindo a dor, que teve uma dor e que precisou ir no hospital. E não estava entendendo porque realmente foi do nada. Mas depois você entendeu, porque quando chegou lá, você teve a oportunidade de falar para alguém que estava sedenta, precisando de uma palavra. E você foi um canal que Deus mandou para aquele lugar, para falar as boas novas do Senhor. Então, diante de tantos momentos de dores, de tantos momentos que você poderia esmorecer, não, você se manteve de pé. E assim como Davi, no momento de frustração dele, ele pergunta: Senhor, mas por quê? Senhor, por que isso me sobreveio? Senhor, não escondas de mim o teu rosto. No final, no verso 5, ele vai falar: mas eu confio em ti, na tua benignidade e na tua salvação. Que Deus continue te abençoando. E eu sei que grandes coisas o Senhor fará por você, pela sua família, pela sua vida. Um beijo, te amo. Ivana, eu louvo ao Senhor pela tua vida. Falar de você é expressar toda a minha gratidão ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito. Momentos difíceis passamos, mas o Senhor nos deu vitória. E podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. O
O Senhor fez grandes coisas na tua vida. Como eu sou feliz. É pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. E continua sendo assim, Ivana. Esta menina guerreira, que fazendo a obra do Senhor, sabendo que o Senhor, Ele tem grandes coisas para nós. Não é assim, filha? Então que você sempre lembre que estamos sempre aqui, pode contar comigo. E louva a Deus por você ser essa menina dedicada na obra do Senhor, fazendo sempre a obra do Senhor, tendo esse prazer, e é um privilégio muito grande. E eu louvo ao Senhor por as oportunidades que Ele tem te dado. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu sou agradecido a Deus pela sua vida, Ivana, pela pessoa que você é, pelos momentos difíceis que você superou. Eu louvo a Deus porque Ele tem feito você uma criança, um adolescente e uma jovem dedicada nos caminhos do Senhor. Eu sei que momentos difíceis aconteceram na sua infância, mas você tem chegado até aqui, né? E a Bíblia diz lá no Salmo 118, e o verso de número 23, diz: foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Sabemos que tudo vem do Senhor, e nós somos testemunhas que você tem se dedicado à obra do Senhor. Eu sou testemunha de que você já leu a Bíblia por diversas vezes, e isso é motivo de alegria para nós. Apesar das suas limitações de quando criança, devido às séries de cirurgias que você fez, muitas cirurgias, mesmo assim, não atrapalhou, não fez com que você parasse. Deus tem te ajudado. A Bíblia também diz lá no Provérbios, capítulo 22, versículo 6, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando ficar velha não se desviará dele. É como diz a Bíblia Sagrada. E nós testemunhamos que o Senhor tem feito na sua vida. Deus te abençoe, minha filha. Você é um orgulho para nós. Eu te amo, nós te amamos. Deus te abençoe. E prossiga, continue sendo essa jovem dedicada ao Senhor, ao trabalho do Senhor, sempre temente a Deus. Deus te abençoe, minha filha, nós te amamos. Um beijo do seu papai. Amém. Muito bem, que linda homenagem, né, Ivana? Nós queremos agradecer aos queridos que enviaram as suas mensagens, né, os seus vídeos. A Marisa, que é a tia da Ivana, também a Érica Bezerra, que é uma amiga da família, a Adriele Silva, prima da Ivana, também participou enviando o seu vídeo. A mamãe, né, da Ivana, a irmã Luciana, Enedina, e o presbítero Ivano Alves, pai da nossa convidada de hoje, prestando essa linda homenagem à Ivana. A gente quer agradecer muito, né, por ter nos enviado esse depoimento, esses lindos depoimentos que com certeza emocionaram bastante a Ivana. Ivana, chegou um momento especial aqui, viu? É o momento da Caixa das Lembranças. Você já está com a caixa aí, né? Tô. A Caixa das Lembranças, que é um momento onde os nossos convidados, eles relembram algo especial em suas vidas através de um objeto, um ou mais, tá certo? Então você já está com a sua caixa, eu quero que você abra, me diga se tem um ou mais objetos e qual objeto que está aí dentro. A gente vai contextualizar para quem está em casa, tá certo? Mostra pra gente, por favor, Ivana. Ai, Deus. Olha, uma placa da sua formatura de psicologia. Isso aqui. Que coisa mais linda, Ivana. Ai, Jesus. Tô emocionada, né? Bastante. Porque isso aqui mostra a fidelidade de Deus. Sim. Mostra o cumprimento das promessas de Deus. E mostra o quanto o Senhor me ama, né? Porque caminhar numa graduação não é fácil. Isso. Ainda mais quando você tem um diagnóstico, né? De
para a medicina ser uma bomba relógio, que você não sabe quando ou como ou porquê vai chegar o momento da próxima cirurgia. Mas Deus é Deus misericordioso, é fiel. Sim. E Ele permitiu começar, permitiu o meio do processo e permitiu terminar. Oh, glória. Porque Ele sabe, né, dos detalhes e por quê. Vai utilizar a profissão escolhida por Ele, porque foi assim. A psicologia foi escolhida por Deus para mim. E Deus, Ele mostra que vai ser utilizada ela de alguma forma que no momento eu não entendia, mas hoje eu sei o porquê. Sim. Né? Eu sei que Deus, Ele tem os seus caminhos. É verdade. E com toda certeza essa placa aqui, ela mostra essa fidelidade de Deus na minha vida. Glória a Jesus. Que Deus maravilhoso. A gente está chegando ao finalzinho do nosso programa, Ivana. Foi uma alegria te receber aqui. Eu já te conhecia, te via lá no Templo Central, né? Seu rostinho é conhecido. Eu quero agradecer demais a sua participação, dizer o quanto você é preciosa, viu? Eu adorei lhe conhecer. Você é um milagre nas mãos de Deus. Eu quero deixar o espaço para você agradecer também, trazer suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de trazer um pouco do que Deus fez na minha vida. E gostaria de dizer também que o Senhor, Ele é aquele que cuida dos detalhes da nossa vida. Ele cuidou no começo, cuidou no meio e vai continuar cuidando de mim e de você também, por que não dizer? Amém. Ele é aquele que nos fortalece, né? Independente da situação. Se não nos fortalecer pessoalmente, Ele vai enviar alguém para dizer, olha, você é forte porque você não está sozinho. Então comigo Ele fez assim e tenho certeza que com você que está em casa Ele vai fazer da mesma forma. Glória a Jesus. Amém. Ivana, vou pedir para você orar pela gente, para a gente encerrar o programa com uma oração. Pode ser? Amém. Pode ser. Obrigada. Então, como nos é orientado, assim oremos. Senhor, meu Deus, estamos diante da Tua presença, agradecendo, Pai, por mais um programa. Sabemos, Senhor, que Tu és fiel, que Tu cuidas de nossa vida, de cada passo que nós estamos dando ao longo do nosso caminho. Deus, nós Te pedimos neste dia, Pai, abençoe, Senhor, aquele que está ouvindo a Tua palavra, aquele que sabe, Pai, que precisa de um encontro contigo, que essa mensagem chegue a cada coração. Sim, meu Deus. Dando a certeza, Jesus, que Tu és aquele que vai cumprir cada uma das promessas, por mais difícil e desanimador que seja o caminho. Senhor, nós sabemos que a Tua palavra diz que não estamos sozinhos, porque Tu estás conosco. Então nós Te pedimos neste dia, Pai, cuida, Senhor, de cada um, de seus familiares, de seus amigos. Abre portas, Senhor, e faz o que é impossível aos olhos de cada um. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Muito obrigada, Ivana. Deus te abençoe. Eu quero agradecer também a você que esteve conosco desde o comecinho do programa, você que chegou no segundo bloco, você que recebeu de Deus através do testemunho de hoje. Lição de Vida vai ficando por aqui. Se Jesus não voltar, a gente volta no próximo programa, tá bom? Não esqueça, a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Que Deus te abençoe.